Deus nos prova além das nossas forças? Muitos cristãos diriam que não, porque esse é um entendimento comum da nossa época. Mas o que a Escritura diz sobre isso? Vamos ver então duas passagens para começar. 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, diz o seguinte: Não veio sobre vós nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, providenciará uma saída para que a possais suportar. Então, essa é a passagem bíblica que muitos acreditam que está dizendo que Deus não nos prova além das nossas forças. Mas ela não está dizendo isso. 1 Coríntios 10, 13 diz que Deus não diz, em primeiro lugar, né, que é Deus que está nos provando ou tentando. Na verdade, de acordo com Tiago 1,13, Deus não tenta a ninguém e não pode ser tentado pelo mal também. Então, a tentação não é da parte de Deus. Nenhuma tentação tem origem divina. Mas a provação, sim, aí é outra história e não é sobre isso que a Bíblia está falando, tá? Embora na língua do Novo Testamento, o grego, a palavra tentação e a palavra provação são exatamente a mesma, mas o contexto diferencia a tradução. Então, a palavra grega é a palavra peirasmos, que é traduzida aqui como tentação e em outras passagens como provação. Seja como for, essa passagem está dizendo o seguinte: Deus não mandará, não permitirá que você seja tentado de um modo que você jamais tenha que pecar para passar por aquilo. Não. Com a tentação há sempre uma possibilidade de escape santo, uma escapatória santa, sem que seja necessário a pessoa cair em pecado. Então isso aqui é uma resposta divina escrita na palavra de Deus sobre a confusão da ética cristã que muitos têm hoje em dia, em que acreditam que sempre haverá um momento que será necessário mentir, por exemplo, e não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que é sempre possível sair de uma situação, por mais adversa que seja, sem pecar, sem mentir, por exemplo. Já em outra passagem bíblica, segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 8, Paulo está relatando algumas provações que ele passou. E o texto diz o seguinte, segundo aos Coríntios 1, 8: Irmãos, não queremos que ignoreis a tribulação pela qual passamos na Ásia, porque foi muito acima das nossas forças, de tal modo que chegamos a desesperar da própria vida. Veja, aqui Paulo diz que passou por provações ou tribulações, como ele usa aqui, mas dá no mesmo, tá? É o mesmo entendimento, que foram muito além das suas forças. E ele não queria que os irmãos ficassem sem saber disso, não. Ele diz: eu não quero que ignoreis, ou seja, eu não quero que vocês fiquem sem saber disso, que vocês sejam desconhecedores disso. Não, eu quero que vocês saibam que foi um negócio tão grave que eu até desesperei da própria vida. Paulo pensou que fosse morrer. Na verdade, nós não sabemos exatamente do que Paulo está falando aqui, o que é que ele está mencionando. Se é algum episódio que ele passou que está narrado em outra carta, em outra passagem, ou mesmo no livro de Atos, ou se é algo que não está na Escritura. Nós não temos certeza sobre qual momento é esse que Paulo está se referindo. O que nós sabemos é o seguinte: Deus nos prova sim além das nossas forças. E esse foi o caso de Paulo, e nós temos muitos outros casos na Escritura, como o de Jó, por exemplo, né? O próprio exemplo de Jó foi muito além das forças de Jó. E quando acabam as nossas forças, o que é que acontece conosco? A gente morre? Não. Deus nos sustenta. Deus nos prova além das nossas forças, muitas vezes para provar o nosso caráter. Aliás, foi nessa mesma carta, na segunda carta aos Coríntios, que Paulo diz que recebeu a seguinte resposta de Deus, em um outro momento de provação: eu não vou tirar o espinho da carne que você tem, no capítulo 12 de 2 aos Coríntios diz isso, mas a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Se você está passando por alguma provação que é além das suas forças, confie em Deus, peça socorro a Deus. Se é uma tentação, ore, esteja firme em Deus para que não caia nessa tentação. E se você deseja adquirir o material que eu preparei
sobre 19 curiosidades bíblicas, explicando cada uma dessas questões com as referências bíblicas e com explicações melhores do que essas do vídeo. Entre em contato comigo e adquira por apenas R$ 30 o seu material. Que Deus abençoe.